Que Corinthians é esse que a gente tá vendo em 2026, hein? Um time que voltou do transferban e já começa a se movimentar no mercado de forma diferente. A galera que acompanha o clube há tempos sabe como foi difícil passar pelas últimas temporadas, com problemas financeiros, limitações e ainda assim conquistar títulos importantes. Campeão da Copa do Brasil recentemente, 2 troféus no ano passado, e agora a equipe parece estar respirando novos ares, contratando, inscrevendo jogadores, apresentando atletas novos, sem aquele alarde todo, mas com um objetivo claro. E olha que interessante! Chega para muitos torcedores uma surpresa. Gabriel Paulista, 35 anos, livre de custos, com uma bagagem enorme na Europa, pronto para trazer experiência ao elenco. A contratação não veio com a badalação de outros nomes do passado, mas tem tudo para ser estratégica. Junto com ele, o Corinthians acerta a chegada de Matheus Pereira, não aquele do Cruzeiro, mas o do Fortaleza, que é da base do clube e estava rodando pelo futebol brasileiro. Vem por empréstimo. Tem 28 anos, conhece a casa, a história do clube e chega para compor o elenco, somando opções e experiência. E não para por aí. O Corinthians ainda monitora a situação de Pedro Milans, lateral direito do Peñarol, que também rescindiu o contrato recentemente. 23 anos, passagem por seleções de base do Uruguai e vem para ser reserva do Mateuzinho. Posição que até então não tinha uma reposição consolidada. É exatamente esse tipo de planejamento que mostra que o clube está pensando em longo prazo. Não apenas reforçar o time titular, mas também pensar no elenco como um todo, garantindo opções para Libertadores e Campeonato Brasileiro. O que chama a atenção é como o Corinthians vem trabalhando de forma silenciosa e estratégica. Depois do transferban, trouxe grandes nomes como Memphis, Carrilho, Yuri Alberto e Rodrigo Garro. E agora opta por contratações menos badaladas, mas pontuais, que reforçam o time sem comprometer as finanças. Marcelo Paz, à frente da diretoria, parece estar equilibrando reforços com responsabilidade, sem extravagâncias. O clube já tem uma base sólida e mostrou que pode conquistar títulos mesmo sem grandes contratações nas últimas janelas. É importante lembrar que o Corinthians conquistou campeonatos mesmo sob restrições financeiras, com jogadores valorizados como Breno Bidon, Memphis, Yuri, Carrilho, Garro, André Ramalho, Gustavo Henrique e Hugo Souza. As contratações recentes são mais uma forma de estancar a sangria financeira e, ao mesmo tempo, reforçar o time sem perder o foco em uma realidade econômica que ainda exige cautela. Resolver pendências, rescindir contratos, liberar atletas como Félix Torres e Fagner, revisar a base, pensar em categorias de base e novas negociações. Tudo isso faz parte do planejamento estratégico que vem sendo implementado. O Corinthians não depende mais de trazer jogadores para simplesmente compor elenco, mas busca reforços que agreguem qualidade imediata. Gabriel Paulista chega com experiência internacional, tendo passado por clubes como Arsenal, Valência, Atlético de Madrid e Besiktas. Mesmo aos 35 anos, é um atleta com mentalidade de líder, capaz de agregar na defesa, substituir titulares quando necessário e transmitir experiência para jovens do elenco. Ele chega com vontade genuína, falando de sonho, família e propósito, mostrando que está motivado a jogar pelo clube do coração. A entrevista de Gabriel Paulista impressiona justamente por essa identificação com a Fiel. Ele fala da trajetória de vida, das dificuldades, das conquistas e do esforço para voltar ao Brasil e defender o Corinthians. É um jogador que acompanhava o clube desde criança, que se emocionava com jogos decisivos
que sonhou em vestir essa camisa e agora realiza esse sonho com determinação e vontade de contribuir dentro de campo. É um exemplo de como a paixão pelo clube se alia à experiência profissional, algo que inspira tanto o elenco quanto a torcida. Mas o planejamento não para nos veteranos. Matheus Pereira chega para fortalecer o time sem grandes custos, com histórico de crescimento, e Pedro Milan surge como promessa para o futuro, mostrando que o Corinthians pensa também na continuidade do elenco. Além disso, a direção segue atenta a outras oportunidades no mercado, monitorando jogadores jovens e promissores como Caio César e Cauã Diniz, avaliando o perfil, custo e potencial antes de tomar qualquer decisão. É um clube que observa antes de agir, evitando precipitações e buscando equilíbrio entre investimento e retorno. A forma como o Corinthians vem se movimentando no mercado reflete um momento de reestruturação, tanto dentro de campo quanto fora dele. A gestão procura equilibrar reforços com responsabilidade financeira, manter a base que já conquistou títulos e ainda assim incorporar jogadores que possam fazer diferença imediatamente. Gabriel Paulista, Matheus Pereira e Pedro Milans são exemplos dessa estratégia. Experiência, qualidade e potencial alinhados a um planejamento cuidadoso, visando não apenas o sucesso esportivo, mas também a sustentabilidade do clube. A torcida, claro, vibra com essas contratações, mas também acompanha atentamente o desenvolvimento do planejamento. Saber que o clube está reforçando o elenco com jogadores estratégicos sem comprometer a saúde financeira e mantendo a competitividade do time é um alívio e um motivo de otimismo. Gabriel Paulista chega como líder e exemplo, Matheus Pereira como reforço técnico e Pedro Milans como promessa, enquanto a diretoria continua avaliando oportunidades de mercado, sempre com cautela e estratégia, mostrando que o Corinthians está no caminho certo para equilibrar resultados e gestão. O que fica claro é que 2026 marca um novo momento do Corinthians. Um clube que passou por dificuldades, lidou com restrições financeiras, superou desafios e agora se movimenta com planejamento, equilíbrio e visão estratégica. As contratações recentes são reflexo disso. Foco no elenco, experiência, juventude e identificação com a história do clube. Gabriel Paulista representa não só qualidade dentro de campo, mas também liderança e inspiração. Matheus Pereira reforça o time com conhecimento do clube e Pedro Milans traz promessa e potencial para o futuro. O torcedor percebe que o clube não está apenas contratando por contratar, mas pensando no longo prazo, equilibrando investimento, necessidade e visão esportiva. Cada movimento é calculado, cada jogador traz algo ao grupo e o Corinthians mostra que pode se manter competitivo, mesmo com limitações financeiras. É uma gestão que aprende com o passado, corrige rumos e busca crescimento sustentável, priorizando resultados esportivos, formação de elenco e manutenção da base que já provou seu valor. O planejamento segue: observar, analisar, decidir. O Corinthians agora age com paciência, sem pressa, mirando o sucesso imediato, mas também a sustentabilidade futura. O torcedor sente que as decisões têm propósito, que o clube entende suas prioridades e que, mesmo em um cenário complexo, é possível crescer, reforçar o elenco e, acima de tudo, manter a identidade vencedora. É um novo Corinthians que combina experiência, juventude e planejamento estratégico, com atletas que entendem o peso da camisa e têm vontade genuína de jogar pelo clube. E a verdade é que o Corinthians de 2026 não é mais aquele time que apenas reagia às situações.
mas sim um clube que começa a agir com planejamento. Cada contratação tem um propósito, cada movimento no mercado é pensado dentro de uma estratégia que busca equilíbrio entre qualidade técnica, experiência e sustentabilidade financeira. A chegada de Gabriel Paulista é emblemática nesse sentido. Ele não representa só um reforço imediato, mas também uma postura de líder, de jogador que conhece a importância do clube e que tem o objetivo de contribuir de maneira consistente, tanto dentro quanto fora de campo. Matheus Pereira é outro exemplo dessa filosofia. Um jogador que tem história com o Corinthians, que conhece o ambiente e que chega para preencher lacunas pontuais, mas também para agregar ao grupo, trazendo experiência e compreensão da cultura do clube. Ele não chega para ser estrela, mas para fazer o time funcionar, para dar soluções dentro de campo e permitir que o técnico possa montar estratégias com mais liberdade. Isso mostra que o Corinthians passou a valorizar jogadores que somam de forma prática e imediata, e não apenas aqueles com nome de destaque no mercado. E Pedro Milans surge como aposta de futuro. Um jovem que vem do Uruguai, que tem passagens por seleções de base e que chega para ocupar a reserva do Mateuzinho. A escolha dele reflete algo fundamental no planejamento do Corinthians: olhar para a formação, para o potencial de crescimento, sem se precipitar em gastar recursos desnecessários. O clube entende que o elenco precisa ser completo, que é preciso ter opções de qualidade em todas as posições e que a juventude deve caminhar lado a lado com a experiência. É um equilíbrio delicado, mas que parece estar sendo construído com atenção e paciência. A gestão do clube também mostra maturidade ao lidar com questões financeiras, liberações como a do Félix Torres para o Internacional, a rescisão de Fagner, que seguia recebendo metade do salário, e outras medidas de ajuste refletem a necessidade de equilibrar o orçamento. O Corinthians precisa respeitar limites financeiros, mas sem deixar de reforçar o time. Essa é uma linha tênue e é por isso que cada contratação é avaliada com cautela. A direção entende que gastar errado pode prejudicar o clube por anos, mas também que não agir pode comprometer a competitividade da equipe. Gabriel Paulista representa esse modelo de gestão inteligente. Um atleta com histórico europeu, que jogou em clubes como Arsenal, Valência, Atlético de Madrid e Besiktas, chega com vontade de jogar, mas também com experiência para orientar o grupo, ajudar jovens e, eventualmente, entrar em campo para assumir responsabilidades. Ele sabe o peso da camisa, conhece a pressão da torcida e traz um nível de profissionalismo que poucos jogadores possuem, especialmente em times que vivem momentos de transição. Além disso, a contratação de Gabriel Paulista é simbólica. Ele sempre sonhou em jogar pelo Corinthians, acompanhou o clube como torcedor, viveu a emoção de partidas decisivas e agora realiza o sonho de vestir a camisa do time do coração. Esse tipo de identificação é raro e agrega valor ao grupo, pois inspira companheiros e gera uma conexão direta com a torcida. Mais do que um jogador, ele chega como exemplo de dedicação, perseverança e paixão pelo clube. É um reforço emocional e técnico ao mesmo tempo, algo que fortalece o time em diversos níveis. No meio de tudo isso, o Corinthians também observa oportunidades no mercado. Nomes como Caio César e Cauã Diniz aparecem no radar do clube, mas de forma estratégica, analisando perfil, custo e potencial de contribuição.
Nada é feito às pressas. A gestão busca equilíbrio entre investimento e retorno esportivo. A ideia é fortalecer o elenco sem comprometer a sustentabilidade financeira, aproveitando oportunidades quando elas surgem e evitando decisões precipitadas. É uma postura que demonstra maturidade e planejamento a longo prazo. O elenco atual do Corinthians é diverso, com jovens promissores, atletas experientes e jogadores que conhecem a casa. André Ramalho e Gustavo Henrique, por exemplo, já estão consolidados na defesa, mas a chegada de Gabriel Paulista garante segurança adicional, permitindo rodízio, substituições estratégicas e manutenção da qualidade em todas as competições. O time não depende de uma única linha de titulares, e essa profundidade de elenco é essencial para disputar Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores simultaneamente. O Corinthians de 2026 também entende a importância de dar oportunidades para jovens da base. Matheus Pereira, mesmo não sendo tão jovem, conhece a trajetória do clube e simboliza a ponte entre a base e o elenco profissional. Pedro Milans representa a continuidade dessa política, e a gestão busca equilibrar experiência e juventude em todas as posições. É uma construção que leva tempo, mas que parece ter sido pensada com cuidado, para que o clube mantenha competitividade e consiga revelar talentos sem comprometer resultados imediatos. O planejamento estratégico do Corinthians passa, ainda, pela avaliação constante do mercado. Cada negociação é estudada, cada proposta analisada antes de ser aceita ou recusada. A diretoria entende que o clube precisa ser assertivo, contratar com propósito, dentro da realidade financeira, e sempre com foco em fortalecer o elenco. Isso evita erros do passado que comprometeram o clube e sua capacidade de investimento e garante que cada atleta que chega tenha uma função clara dentro do time. Outro ponto fundamental é a comunicação com a torcida. O Corinthians não busca apenas anunciar contratações, mas mostrar que cada movimento tem lógica, que o clube está sendo responsável e que cada atleta contratado agrega algo ao grupo. A chegada de Gabriel Paulista, por exemplo, gerou grande expectativa, não apenas por sua qualidade técnica, mas pela história de vida, dedicação e identificação com o clube. Ele é símbolo desse novo momento, de planejamento, estratégia e paixão pelo time. Enquanto o mercado segue aberto, o Corinthians mantém atenção a oportunidades e ajustes no elenco. Alguns jovens seguem sendo monitorados. Atletas com contrato próximo do fim podem ser aproveitados ou liberados, e o clube busca sempre alinhar necessidade esportiva com sustentabilidade financeira. Essa visão de longo prazo é essencial para manter o Corinthians competitivo sem repetir erros do passado, garantindo que o time continue forte dentro de campo e equilibrado fora dele. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians. Continuando, o mercado do futebol nacional parece prestes a explodir com uma das negociações mais comentadas dos últimos anos. Fontes próximas ao Corinthians dão conta de que o clube paulista conseguiu um verdadeiro chapéu histórico sobre concorrentes de peso e está muito próximo de anunciar a contratação de Rafael Veiga, atualmente destaque no Palmeiras. A informação, ainda não oficializada, teria deixado dirigentes e investidores de olho em movimentações estratégicas, incluindo Leila Pereira, presidente do Palmeiras, que, segundo relatos, ficou sem reação diante da ofensiva do rival.
Rafael Veiga, reconhecido por sua visão de jogo, precisão nas finalizações e capacidade de decidir partidas importantes, seria uma adição de peso ao elenco corintiano. Nos bastidores, comenta-se que o Timão teria apresentado uma proposta extremamente atrativa, combinando salário elevado, premiações por desempenho e a promessa de protagonismo em um projeto ambicioso para a próxima temporada. A expectativa é que Veiga possa se tornar o símbolo de um novo ciclo, capaz de transformar a dinâmica ofensiva da equipe. A especulação ganha ainda mais força quando se observa o histórico recente do Corinthians em negociações ousadas. A diretoria corintiana, conhecida por surpreender rivais, teria aproveitado uma janela de oportunidade estratégica para avançar sobre Veiga, deixando o Palmeiras em posição desconfortável. Dentro do clube alviverde, comenta-se que a diretoria se movimenta para avaliar alternativas. Mas a sensação de que o rival conseguiu um golpe de mestre permanece. Torcedores e analistas já começaram a discutir as implicações da possível transferência. Para o Corinthians, a chegada de um jogador com o perfil de Veiga poderia alterar completamente o ritmo de jogo, além de atrair mais atenção da mídia e aumentar a presença do clube nas redes sociais. Por outro lado, o Palmeiras, que há tempos conta com Veiga como peça-chave, precisaria reavaliar sua estratégia, buscar reposições no mercado e lidar com a pressão da torcida por respostas rápidas. Apesar do clima de especulação, fontes próximas afirmam que tudo ainda depende de detalhes contratuais, burocracias e ajustes finais. Ainda assim, a sensação é clara. O Timão, mais uma vez, parece ter conseguido um movimento de impacto que promete ser comentado por semanas, deixando o mercado do futebol brasileiro em polvorosa. Enquanto torcedores aguardam por confirmações, o que se comenta nos bastidores é que este pode ser apenas o começo de uma série de movimentações ousadas que transformarão o cenário nacional. O chapéu histórico dado pelo Corinthians, se concretizado, certamente entrará para a história do futebol paulista. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo. Fiel!